E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 2, do capítulo 1. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, na cena em que, Ainz pensou. Como devo dizer isso, eles são muito capazes. Mas todos, parecem feios. Nenhum deles era adequado como guardas, que um rei teria consigo, quando andasse pelas ruas. Assim que Ainz estava intrigado sobre o assunto, ele notou Fifth abaixo dele, tentando desesperadamente escalar a parede. Sem outra palavra, Ainz soltou, usando Fly no ar, para desacelerar sua descida, e ele aterrissou, graciosamente, no chão abaixo. Fifth, que estava segurando uma moldura de janela, e cujo rosto estava vermelho, rapidamente assumiu sua posição atrás de Ainz. Ainz falou, Fifth. Fifth falou, sim. Ainz falou, eu vou dar uma volta na cidade. Fifth falou, entendido. Vou preparar a carruagem imediatamente. Ainz falou, não há necessidade disso. Eu pretendo observar as condições na cidade. Eu governo essas ruas, então planejo ir a pé. Fifth falou, mas isso só mancharia seus preciosos pés. Por favor, ordene-nos a limpar as ruas para você. E devemos preparar os seguidores. Poucas estradas em Errantel foram pavimentadas, então, depois da chuva, as restantes se tornariam lamaçais. Ainz falou, não há necessidade disso. Eu vivi nesta cidade antes. Dito isto, depois de se registrar na pousada, ele imediatamente retornava a Nazarick para fazer mortos-vivos. Ainz falou, além disso, pretendo conjurar seguidores com magia, então, não há necessidade de mandar pessoas de Nazarick. Fifth falou, se essa é a vontade do Supremo, ainda assim, a questão sobre o que conjurar permanece. Se eu chamar demônios ou mortos-vivos, isso levará a maus rumores e fofocas maldosas. Então, vou precisar invocar algo bonito para levantar opiniões sobre mim. O que se adequaria nisso? Enquanto pensava nisso, Ainz encontrou a resposta. Ainz falou, eu vou conjurar anjos assim que sair. Vamos. Fifth falou, sim. Embora o valor do karma de Ainz fosse extremamente negativo, ele não teria problemas em conjurar anjos, cujos valores de karma eram altamente positivos. Havia algumas profissões que tinham a penalidade de não serem capazes de invocar monstros, cujos valores de karma eram muito diferentes dos seus, mas Ainz não tinha essas profissões. Aliás, os monstros invocados por essas profissões ficariam mais fortes quanto mais próximos os valores de karma dos monstros eram para seus mestres. Em Yggdrasil, quaisquer desvantagens também teriam vantagens correspondentes. Ainz se dirigiu para o pátio. Como esperado, de um lugar usado para colocar os cavalos, para pastar, treinar cães de caça e outras atividades semelhantes. A extensão de grama aparada que compunha o pátio era de fato vasta. Ainz falou, então, vamos começar. Isso pode demorar um pouco, então, fale comigo, nesse meio tempo. Fifth falou, quem é? Ainz falou, exatamente. Em outras palavras, quero saber tudo sobre o nono andar de Nazarick, certo? Conte-me sobre seu trabalho. Há alguma coisa nos quartos que você está limpando? Ainz não esperou a resposta de Fifth. Depois de trocar partes de seu equipamento, ele lançou sua magia. Essa magia era Super Aba Pantheon, que era semelhante à magia do 10º nível Armageddon Good, e a magia de Super Aba Nibelungum, e que era diametralmente oposta à magia de Super Aba Pandemonium. Ele escutou as palavras de Fifth enquanto esperava a magia de Super Aba tivesse efeito. Se houvesse uma súbita necessidade de tomar medidas urgentes, ele usaria, naturalmente, um item de caixa, mas fazê-lo neste momento seria um desperdício. Conversar com as empregadas não é ruim, pensou Ainz. Além disso, esta foi a primeira vez que ele ouviu que o quarto de Albedo era proibido para as empregadas. Ainz falou, entendo. Bem, esta foi uma conversa bastante significativa. Mas pensando nisso, volte para o meu quarto e traga-o Norunurukun. Seria problemático sem ele. Fifth falou, entendido. Ainz assistiu à roupa de empregada de Fifth balançar descontroladamente enquanto ela corria. Ele permanecia no pátio. Enquanto ele esperava, ele se lembrou das palavras de Fifth. Aparentemente, Albedo havia dito às empregadas que ela cuidaria da limpeza de seu próprio quarto como parte de seu treinamento de noiva. Então, ela não queria que ninguém entrasse em seu quarto. Ainz murmurou para si mesmo.
Ah, essa é a cruz que tenho que carregar. Albedo, não é que eu não entenda seus sentimentos, mas o fato é que você é uma pessoa ocupada, então você deve deixar a limpeza para as empregadas. Eu não posso dizer isso, mas parece que sou um governante melhor do que você, nesse sentido. Em pouco tempo, Fifth retornou, ofegando e apresentando Nurunurukun. Ainz sorriu satisfeito por sua habilidade de comandar. Ainz falou, obrigado. Ele aceitou o inseto boca de Fifth com uma breve palavra de apreciação. Então, ele aplicou o inseto boca na base de sua garganta óssea. Ainz falou, Por alguma razão, houve uma mudança na voz de Ainz. Com certeza, essa era a habilidade especial da criatura, mas ele ainda não a entendia. Tudo que ele podia fazer era aceitar isso. Ainz colocou suas dúvidas de lado e lançou a magia de Superaba. 6 colunas de luz apareceram ao redor dele, e delas vieram 6 anjos. Esses anjos tinham cabeças de leão, com um par de asas estendido, e outro par dobrado, ao redor deles, para um total de 4 asas. Cada um usava armadura brilhante, e segurava escudos, com padrões de olho, em uma mão, e lanças de fogo, na outra. Esses anjos estavam em torno do nível 80, e eram chamados de Cherubim Gatekeeper. Ainz não sabia muito sobre mitologia, então ele não sabia por que eles eram chamados de Gatekeeper, guardiões do portal, mas ele sabia sobre suas forças como monstros. Os Cherubim Gatekeeper eram bastante adequados para a tarefa de ser um tanque, e suas consideráveis habilidades sensoriais também os tornavam sentinelas muito boas. Ainz falou, me proteja. Não mate meus inimigos, mas torne o inimigo impotente, enquanto causa o menor dano possível. Os anjos falaram, entendido, ó invocador. Esta ordem não foi dada por compaixão. Embora Ainz não hesitasse em matar seus oponentes, ele teve que considerar que as pessoas podem estar planejando nos bastidores. Além disso, ele deveria deixar Momon executar as execuções, daí suas instruções, para capturar o inimigo vivo. Ainz falou, então, vamos. Depois que os anjos tomaram uma formação defensiva em torno de Ainz, ele imediatamente avançou. Conjurar magias, incluindo esta magia de nível Superaba, terminaria depois de um tempo. Assim, ele teve que evitar perder tempo. Ainz falou, anjos, Fifth me acompanhará. Defenda-a como se ela fosse meu corpo. Os anjos falaram, entendido, ó invocador. Fifth falou, Ainz-sama, como meu corpo poderia ser comparado com a forma preciosa do Supremo. Ainz falou, Fifth. Você pode ser uma empregada, mas ainda é uma criação de um dos meus amigos. Assim, você é muito valiosa para mim. Lembre-se disso bem, porque acho complicado ficar me repetindo. Então, lembre-se de contar a todas as suas companheiras. Fifth falou, obrigada, muito obrigada. Aliás, ele não disse a mesma coisa para os Eighted Assassins, já que eram seres convocados, usando ouro de Brasil. Ele poderia ter se sentido vagamente arrependido por ter que sacrificá-los, mas eles não tinham valor para ele além disso. Ainz falou, vamos. Com os 6 anjos, Fifth e alguns Eighted Assassins, os restantes foram deixados como sentinelas. O seguindo, Ainz dirigiu-se para o portão. Lá surgiu a forma de um Cryptlord, Lorde da Cripta, que comandava mais de 20 Dead Knight. Ele estava vestido com vestes roxas, esfarrapadas, que outrora eram magníficas, e usava uma coroa que cintilava estranhamente brilhante. Era uma criatura vinda de Nazarick, um morto-vivo de nível 70. Suas habilidades da profissão comandante poderiam fortalecer qualquer Dead Knight que ele controlasse, mas não poderia fazê-lo com esses, já que os Dead Knights, que eram seus subordinados, estavam sob o controle de Ainz. Dito isto, Ainz colocou aqui, porque ele reconheceu suas excelentes habilidades de comando. Ainz falou, eu vou dar uma volta, deixe Albedo saber. Depois de passar pelo Cryptlord, que estava se curvando profundamente, Ainz chegou às ruas. Ele não tinha objetivo em mente. Em vez de dar um passeio, era mais como se ele quisesse encontrar a resposta para a pergunta do ator de Pandora. Havia coisas que ele não seria capaz de resolver, normalmente, ainda mais se estivesse sendo incomodado de todos os lados. Ainz alargou seu passo, enquanto imaginava o futuro que o reino feiticeiro de Ainz ou algo teria sob ele. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.